Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, super bem-vindos à Academia Qualiseg. Meu nome é Jaciara Marques. Bom, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre lista de verificação. No vídeo anterior, eu trouxe essa questão, de alguns pontos que a gente poderia estar levando previamente para os locais de auditoria. E aí sempre surge dúvidas, O que seria uma boa lista de verificação? Bora lá. Primeiro, é super importante a gente lembrar que existem duas informações documentadas mandatórias no processo de auditoria. Uma delas é o programa, ou o que nós chamamos de agenda de auditoria, onde lá deve constar, pelo 9.2 de todas as normas, a frequência da auditoria, o local da auditoria, o método que será utilizado, enfim, algumas informações que são basilares para que essa auditoria ocorra. Além disso, é um programa mesmo, é uma agenda, porque eu digo em que processo eu vou estar, qual é o horário que eu estarei naquele processo e que requisitos eu vou olhar. Isso garante, pessoal, a transparência no processo de auditoria, visto que o auditado ele precisa saber o critério da auditoria, ou seja, no que é que eu serei auditado. Então, o programa, a agenda de auditoria, ela é uma informação documentada crucial. Depois nós vamos ter como resultado um relatório, O próprio 9.2 ele diz que nós devemos reter informação documentada do resultado da auditoria. O resultado compreende o relatório final, o que é que nós encontramos como conformidade, o que é que nós encontramos como desvio, ou seja, não conformidade, se teve oportunidade de melhoria, se teve observações, enfim. E a lista de verificação, Jaciara? Bom, essa é opcional. Então, como eu comentei com vocês, tem auditores que adoram uma lista de verificação, tem auditores que não gostam, e aí depende da regra que a gente vai utilizar. Mas enfim, o que é essa lista? É quando a gente pega os processos ou os requisitos da norma e elabora algumas perguntas. Então, existem listas de verificação que são baseadas nos requisitos da norma. Vou dar um exemplo. Contexto da organização, requisito 4 da ISO 9001. Então, se eu estou fazendo uma lista de verificação por requisito, lá no 4.1 vai ser comum a gente fazer a pergunta. A empresa definiu um contexto. Esse contexto leva em consideração questões internas. Esse contexto leva em consideração, questões externas. De que forma o contexto é divulgado para as lideranças. Então eu pego o requisito da norma, olho para ele e estabeleço algumas perguntas que vão me ajudar durante o processo de auditoria. Isso é uma forma de fazer. Uma outra forma de fazer é quando eu pego o processo efetivamente. Então eu não quero pegar por requisito, eu quero fazer as perguntas para o processo. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo também da ISO 9001. E vou pegar um processo de manutenção. Então eu coloco lá, como é realizada a rotina de manutenção? O processo de manutenção possui riscos e oportunidades mapeados? Fui lá no 6. As pessoas que compõem o processo de manutenção conhecem a política de qualidade? Fui lá no 5. Existe um mapa de processo estabelecido para o processo de manutenção? Fui lá no 4. Então eu faço o contrário. Eu olho para os requisitos da norma versus os processos. E ali eu vou fazendo perguntas que eu acho que são pertinentes, para que eu consiga fazer uma boa verificação do atendimento daquele processo versus o requisito da norma. Perceberam? Então isso é um exercício. Isso muitas vezes está estabelecido, a gente cria uma informação documentada, como se fosse um checklist, e levamos isso para as áreas e facilita o processo de auditoria. E isso muitas vezes é opcional, Então, mesmo tendo o checklist, mesmo tendo a lista de verificação, está escrito lá no procedimento de auditoria interna que o auditor pode ou não utilizar a lista de verificação. Uma dica: se você está começando agora nesse processo de auditoria, faz uma lista de verificação. Ela super te ajuda. Às vezes você vai falar assim, poxa, mas eu vou gastar um tempão, Jaciara, sentando, olhando o requisito, elaborando perguntas. Vale a pena. Vale muito a pena. Vai te ajudar bastante, tá? Agora, se você já se sente super seguro, tranquilo, não tem problema nenhum. Você pode fazer sua auditoria sem necessariamente
ter uma lista de verificação. Pessoal, cheiro no coração de vocês. Adoro quando vocês trazem essas perguntas, essas contribuições. Aqui é uma comunidade onde a gente está sempre aprendendo uns com os outros. Isso é maravilhoso. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar algum colega de trabalho, algum colega teu aí na escola técnica, na universidade, enfim, compartilha. É muito importante. Quanto mais gente aqui na comunidade, mais ricos serão as nossas discussões e mais nós iremos aprender todos conjuntamente. Um cheiro grande e bem-vindos à Academia Qualiseg. Tchau, tchau.